Opa, hoje a gente vai ludologar muito forte nesse episódio de Ludologia. Eu sou o Carlos Eduardo Corrales e, como sempre, eu tô aqui com meu grande amigo Johan Barks. E aí, Johan? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Como vocês estão? Então, hoje eu falei que a gente vai ludologar muito porque é um assunto que é muito forte no meu coração, que é mundos abertos nos games, o problema do mundo aberto. Problema do mundo aberto. E isso é uma coisa que acho que tanto eu quanto você, a gente já gostou muito disso, né? Eu começaria falando, tipo, na verdade, eu era muito contra o mundo aberto. Eu via, assim, os GTAs da vida, eu falava, tipo, cara, qual é a graça de você andar até a fase, dirigir até a fase? Tipo, me coloca logo na frente da fase para eu poder jogar, sabe? Aí eu via jogos como Shadow of the Colossus, assim, tipo, eu não entendia porque você não ia simplesmente de um chefe para o outro, porque você tinha que descobrir onde o chefe estava. E daí, depois de muito tempo, assim, um jogo que eu comecei a gostar, que ainda entrava no mundo aberto, foi o Mafia. Mas o motivo que eu gostei do Mafia era justamente porque ele não tinha a quantidade de distrações que os outros jogos tinham. Ele era mundo aberto, mas basicamente você ia de uma missão para outra. Você chegou a jogar o Mafia? Eu joguei o Mafia 3 só e tô com o remake na lista pra jogar aqui, mas só joguei o 3. O Mafia 3 é bem ruinzinho, mas o É ruim. remake é legal. É bem, tipo, basicamente o que eu tô falando. É o mesmo jogo, né? Só que com gráficos modernizados e tal. E é bem assim, tipo, é um mundo aberto vazio, o que, de acordo com a indústria, é o que ninguém quer. Mas era o que eu aceitava na época, era história. Você tá vendo a história e daí antes de você encontrar com alguém, você dirige para encontrar com alguém. E era isso. Mas daí, algum tempo depois, eu realmente peguei, assim, o gosto pelo mundo aberto, que foi com o Assassin's Creed, o primeirão, que todo mundo fala que era ruim porque era repetitivo e tal, mas foi o primeiro jogo que eu comecei a ter prazer na locomoção, que assim, eu achava muito legal escalar os prédios que no caso eram prédios baixos, né, na época lá de Jerusalém, nas Cruzadas, e ir andando pelos telhados. Eu achava isso muito legal, assim, ficar olhando as pessoinhas lá embaixo, ou as coisas, tipo, escalar uma torre e daí você sentia que o barulho da cidade ia ficando cada vez mais baixo, sabe? Tipo, tinha toda essa construção que eu comecei a achar muito legal. E daí eu comecei a me apaixonar pelo mundo aberto e a vê-los como uma opção que acrescentava aos jogos lineares que eu sempre gostei e continuo gostando até hoje. Mas nessa época, assim, tinha jogo de mundo aberto e tinha jogo linear, tinha hora que eu queria jogar um, tinha hora que eu queria jogar outro. E essa foi a minha história até esse momento de, tipo, o momento do casamento feliz entre os dois gêneros. Como foi a sua? Cara, eu sei que gostava muito de mundo aberto. Eu acho que minha primeira experiência com mundo aberto, assim, foi GTA. Eu lembro a primeira vez que eu joguei GTA foi na casa de um primo meu. E era um conceito novo pra mim, assim. Eu nem jogava muito videogame na época, muito pouco. E de repente, meu primo falou: Não, joga esse negócio aqui. Eu acho que era o San Andreas. E daí, pô, subi numa moto, assim, e saí pilotando pela rua e tal. E daí eu fiquei tipo, cara, mas eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser. E eu nem conseguia pilotar a moto, assim, eu bati em tudo, mas tava muito empolgado. Achei incrível. Mas não joguei muito. Daí, anos depois, quando eu fui realmente começar a jogar mais a sério, assim, um dos primeiros jogos que eu comprei pro PS3 foi o Red Dead Redemption, que eu acho que talvez tenha sido a minha primeira experiência, assim, mais profunda mesmo com o mundo aberto. E, cara, era incrível, né? Aquela sensação de você, porra, eu posso ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa e ao mesmo tempo fazer nada, né? Porque você pode tanto ir para as missões e tal, quanto só ficar vagando ali, atirando na galera. Eu achava muito divertido. Uma coisa legal no Red Dead Redemption, quando ele saiu, eu ainda estava no meu período de lua de mel com o mundo aberto, assim, e eu tinha acabado de voltar do Chile, que foi a primeira e acredito que a única vez que eu fui para um deserto, bem naquele estilo, sabe? E eu cheguei aí, tipo, era um grande prazer explorar o mundo, porque eu me lembrava da minha viagem, sabe? Os, tipo, cenários, as construções, as plantas que você vê. E, tipo, isso me pegou muito no primeiro jogo, especificamente, tipo, porque o timing de lançamento dele foi muito legal pra mim também. Ah, depois disso eu fui jogando outros jogos de mundo aberto, mas ainda era uma época assim que eu acho que tinha muito jogo linear nessa época do PS3. Joguei muito Vanquish, o Dead Space 2, são jogos bem lineares, né? Mas ainda tinha essa coisa assim, quando um jogo era de mundo aberto,
era uma coisa empolgante, né, cara? Outro jogo que eu peguei também, logo no começo, assim, que eu comecei a jogar com mais frequência, foi o Infamous. Também, cara, nossa, me divertia muito com ele. Acho que eu joguei o primeiro só, acho que eu não joguei o segundo. E, enfim, era muito divertido, né? E eu ficava ali, muitas vezes, só andando pela cidade, perambulando, matando uma galera e tal. Que é uma coisa, né, que eu vejo muitas pessoas fazendo. Tem o filho de um amigo meu, cara, eu nunca vou esquecer, que ele também não tinha videogame, ele super queria jogar e tal. Daí um dia eu levei na casa desse meu amigo o PS3 com o GTA V. E aí o moleque começou a jogar e ele ficou umas 3 horas jogando e ele não fez uma missão de história. A única coisa que ele fazia era ficar batendo nas pessoas na rua. Ele pegava as pessoas e ficava enchendo de porrada. E ele ficou 3 horas só fazendo isso, assim, roubando carro e tal, e matando as pessoas. E daí eu falei pra ele, falei, cara, mas pô, você pode evoluir um pouco, né? Você pode comprar arma, de repente você vai ter uma metralhadora aí pra dar uns pipocos na galera e tal. E ele não, cara, ele só queria ficar metendo porrada nas pessoas. E tipo, isso pra ele tava excelente, assim. Eu acho que isso resume muito bem o espírito do mundo aberto. Tipo, você consegue se divertir com pouco, né? É isso, eu acho que pega bastante, especialmente para criança. Você não falou a idade do menino, mas como você se referiu a ele como moleque, imagino que É seja uns 13, criança. 14 anos, assim. É, aqui também tive o meu afilhado, ele vinha aqui, ele queria jogar o jogo do Batman, era o Arkham Knight. E ele gostava também simplesmente de ser o Batman, de sair, tipo, se pendurando e sair voando. E, enfim, às vezes vem um bandido, ele dá porrada no bandido e, tipo, não se preocupa com a fase, com a missão, com a história. Isso é legal também. Eu acho legal esses jogos, tipo, o jogo do Batman te permite ser o Batman, né? O jogo do Homem-Aranha te permite ser o Homem-Aranha, ainda que da forma mais lúdica possível, mas eu acho que tem essa realização da fantasia do videogame, né? Tipo, os GTA te permitem ser um psicopata que sai atropelando todo mundo na rua, que ninguém faz na vida real, obviamente, né? Ou pelo menos espero que ninguém faça. Você falou do Batman, o Arkham City foi também, foi bem nessa época aí que eu comecei a jogar mais a sério, assim, o Arkham City foi um dos primeiros jogos também, foi o Red Dead Redemption e depois o Arkham City. Achei, nossa, incrível, cara, o Arkham City, porra, abriu minha cabeça, assim, falei, cara, porra, que massa, né, videogame é um negócio muito legal e tal. E, Então teve assim um momento na sua vida que você sentia que você gostava mais de mundo aberto. Ou não, você gostava igualmente. cara, eu acho que eu não fazia tanto essa distinção, assim, sabe? Porque eu ainda era muito desacostumado com videogame, né? Eu tava. Até já conversamos sobre isso, né, em outros episódios. Eu tava meio que ali me formando, assim, como um gamer ali mais tarde, né? Foi na sétima geração ali do PS3 e tal. Então acho que eu não fazia tanto essa distinção, mas eu sei que quando eu pegava um jogo de mundo aberto, que era legal, assim, eu sentia outra coisa, sentia que era um negócio muito livre e tal, dava aquela sensação, né, de, porra, exploração. Ao mesmo tempo que eu gostava bastante de jogos mais lineares, como o Max Payne 3, por exemplo. Não sei se dizer se eu gostava mais ou menos, mas eu sei que me sentia muito empolgado com o jogo de mundo aberto, sabe? Essa época do PlayStation 3 acho que realmente foi uma época de ouro para os games, assim, que a gente teve muitas séries novas, muitas experiências diferentes e meio que as coisas pararam depois disso. Eu acho que quem acompanhou já os games desde antes disso sabe que os mundos abertos ficaram populares antes, né? Na época do PlayStation 2, quando veio GTA 3, foi tipo, nossa, GTA 3, você pode fazer qualquer coisa. Aí começou a sair um monte de GTA, né? Aqueles GTAs, o San Andreas, o Vice City, saíram meio que um por ano, assim, ou num intervalo muito curto, se não for um por ano. Nessa época eu odiava isso, né? Eu só fui gostar mesmo na geração seguinte, quando veio o Assassin's Creed. E inclusive chegou eu já tinha o Delphos durante esse período de ódio ao gênero. Eu lembro de ter escrito a minha resenha do Dead Rising e ter colocado no que o gênero dele era GTA, o que é tipo só era mundo aberto, né? Mas era um jogo completamente diferente. Mas na época, aquela mentalidade jovem revoltado era gênero GTA, essa porcaria. Mas. Então aí a gente já falou agora quando a gente gostava, a relação que a gente teve com o gênero e tal. Quando você acha que isso começou a cansar, começou a se tornar um problema? Eu acho que é difícil precisar exatamente quando é que começou essa saturação do mundo aberto para mim. Mas eu imagino que foi entre um Assassin's Creed e outro. Eu jogava sempre, né? Fui acompanhando ali a série, jogava todo ano até um determinado período. E olhando em retrospecto, assim, eu diria que foi no Assassin's Creed Rogue. Ele saiu,
se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas ele foi o próximo depois do Black Flag, né? O Black Flag Acho que veio e foi. depois o Rogue. E O eu lembro que Rogue eu saiu joguei. junto com o Unity. O Rogue era, tipo, exclusivo da geração passada e o Ah, Unity era o exclusivo da geração nova, que na época era o é, PlayStation 4. é verdade. E daí eu não tinha o PS4 ainda, demorei um tempo pra comprar. E eu joguei o Rogue. E eu lembro que eu joguei e pensei assim, tá, cara, mas meio que é a mesma coisa, né, do Black Flag. Tipo, mudava uma coisinha aqui, outra ali, a batalha naval era um pouquinho mais elaborada. Aliás, na verdade, o Black Flag era um pouquinho mais elaborado que o 3 já tinha batalha naval, né? Sei que, ó, o Rogue não tinha muita diferença, cara. Eu joguei, assim, foi a primeira vez, acho que eu senti que não precisava daquele jogo. E o Unity eu acabei nunca jogando, porque eu demorei pra comprar o PS4. Quando eu comprei, já tinha saído, acho que o Syndicate. Daí eu joguei o Syndicate, mas também não achei grandes coisas. Porém, antes disso, né, antes de sair o Rogue, tinha o Witcher 3, que saiu, acho que mais pro final, né, já da geração do PS3. Saiu antes Acho que o do, Witcher do... 3 foi na geração do 4. Você falou do Rogue, mas quando você falou que foi entre o Assassin's Creed e outro, eu teria arriscado um chute de que foi no Assassin's Creed Origins. Porque foi quando o Assassin's Creed realmente ficou absurdamente grande, assim, que tipo, eu me lembro de ter ficado, sei lá, 1 ou 2 dias inteiros jogando, e daí afastar o mapa e eu ver que eu tinha explorado uma parte infinitesimal do mapa. Isso, para mim, começou a ser um dos motivos, tipo, sabe aquela coisa de criança que pega um livro de escola e vê quantas páginas tem antes de começar a ler? Foi meio assim, hoje eu pego um jogo de mundo aberto e eu olho o tamanho do mapa, sabe? Tipo, quanto maior for, mais preguiça dá. Mas eu acho que justamente o Assassin's Creed, quando ele ficou assim, já foi por influência do Witcher 3. Porque inclusive, não foi só o mapa que cresceu, mas também que o jogo se tornou um RPG. E acho que a partir do sucesso do Witcher 3, as pessoas viram que, os desenvolvedoras, viram que para você fazer as pessoas ficarem muito tempo no mesmo jogo, ele precisava seguir aquela linha. Tipo, tinha que ter loot, tinha que ter estatística, tinha que ter menu. Essa era a forma mais fácil, porque você colocando 5 roupas diferentes com estatísticas diferentes, isso não é gameplay. Mas o cara vai querer usar a melhor, ele vai ficar um tempo ele comparando as estatísticas. Já ganhou aí 10 minutos de jogo do cara que não teria se ele não tivesse que se preocupar com roupinhas. Sim, é uma grande bobagem, né? Você querer ganhar tempo com coisas inúteis, porque eu sinto, parece que nem o Walking Dead, né? Tava conversando hoje com um amigo sobre o Walking Dead. Cara, o Walking Dead virou um grande filler, né? Eu assisti, me arrependo de ter assistido inteiro, mas virou um grande filler, assim, o que os caras poderiam ter feito em, sei lá, 4 temporadas, levaram 10 e nem tem um final direito. E Mas você. dividiram em várias séries independentes, né? Não, é Tipo, isso, você cara. pegar a Isso que é. história inteira, são o quê? 4 séries? Eu acho que sim, eu não acompanho mais. Eu me revoltei com isso, porque eu assisti até o final, mesmo achando que tava ficando ruim já. E daí, quando chega no final, eles dividiram, bifurcaram em 3 séries diferentes, cara. Eu me senti, nossa, muito trouxa. Antes disso, dessa divisão, teve também o Fear the Walking Dead, né? Que era um spin-off onde aparecia aquele, acho que era o Morgan, que apareceu no primeiro episódio do Walking Dead. E daí ele Isso. voltou por algum tempo, mas ele aparentemente ele teve uma grande história no Fear the Walking Dead. Eu não cheguei a assistir essa série. Eu assisti só o Assisti Walking ali. Dead principal e parei no meio do caminho. Parei depois quando eles começaram a separar a série, tipo, entre. Tipo, tinha um episódio inteiro do Negan, um episódio inteiro do Daryl, um episódio inteiro do Rick. E daí eu comecei a achar isso muito chato, porque eu só queria ver, tipo, a história do Negan, basicamente. E daí eu tinha que esperar 2, 3 episódios pra voltar pra ele. Esse foi o maior erro. Foi justamente o que eu comentei com esse meu amigo hoje, cara. Que foi o maior erro eles ficarem separando por núcleo. Porque era bem isso. Eu tinha que esperar vários episódios pra voltar. E isso daí, cara, afundou a série. Eu gosto muito de Game of Thrones, cara. E Game of Thrones é excelente nisso, porque todos os episódios mostram vários núcleos e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então você nunca sente que teu tempo foi perdido ali, porque tem muita coisa se desenvolvendo em paralelo. Mas isso daí é egoísmo, né, cara? É a mesma coisa do. Egoísmo no sentido, assim, de querer. Não é bem egoísmo a palavra, né? Mas uma fome ali de querer esticar o máximo possível, que é justamente o que a gente estava falando do Oranges, né? Você comparou com o Witcher, cara, o Witcher
talvez tenha sido, né, um desses grandes jogos que saiu que, porra, parecia que durava para sempre, né? Skyrim já era assim também, mas o Witcher influenciou muito a indústria, porém o Witcher era muito bom, né, cara? O Witcher é um mundo aberto que ele é realmente incrível, assim. E as pessoas, né, que os desenvolvedores quiseram replicar, mas acho que nenhum replicou com tanto talento. E o Origins, eu acho que acabou vítima disso mesmo. Eu, quando joguei, eu fui bem empolgado, assim, especialmente pelas comparações que estavam saindo com o Witcher 3. Mas, cara, eu achei um jogo bem mediano, assim. Eu não sei, eu não me empolguei com o Origins. Eu joguei ele até o final e tal, mas não sei, eu não gostei muito dele. Eu diria que em matéria de qualidade, tanto o Origins quanto qual é o Odyssey, que acontece na Grécia, eu acho que os dois ainda são muito bons. O Valhalla talvez deu uma caída, pensando nesses enormes, mas aí também quando quando o Odyssey saiu, eu estava começando a ter minha fadiga de mundo aberto. Quando o Valhalla saiu, eu já não aguentava mais. Foi uma época assim que, tipo, parecia que todo jogo queria ser um jogo da Ubisoft, inclusive os jogos da Ubisoft. Aí os jogos da Ubisoft tinham alguns bons, como os Assassin's Creed Origins, o Odyssey, mas aí tinha aquele Ghost Recon Breakpoint, é esse? Eu nem lembro mais, mas que tipo começaram a misturar o jogo aberto, o mundo aberto com live service, com esse monte de loot, com Destiny, com todas essas coisas. E esse RPG que começou a criar coisas de tipo, se você não tinha nível suficiente, um headshot não matava o inimigo num jogo realista, né? Tipo, isso tudo começou a ficar bem enrolado e mas para mim acho que acabou sendo isso de tipo praticamente chegou-se a uma época que jogos de grande orçamento, hoje em dia, são todos de mundo aberto. Você pega jogos que não deveriam ser de mundo aberto, são. Sei lá, você pega continuações como Mirror's Edge Catalyst, virou mundo aberto. Esse até faria algum sentido, porque tem a movimentação é o ápice do jogo, né? A maior graça do jogo, mas o primeiro era um jogo de movimentação fechado, linear. O Last of Us, o Uncharted, como é que chama? O A Odyssey, Thief's não. End, Não, o depois desse. O da Chloe. Lost Legacy. Legacy of Thieves, não. Lost Legacy of Thieves, Legacy. Lost Lost Legacy, Legacy. isso. É, que tem aquele pedacinho de mundo aberto, e daí o Last of Us 2 tem, tipo, realmente um mundo aberto com mapa e com side quests, e, tipo, cara, o Naughty Dog precisa disso, sabe? Tipo, tinha alguém jogando Uncharted que pensava, eu queria que esse jogo fosse mundo aberto, e sei lá, de repente tinha, sabe? Mas pra mim foi uma época que eu comecei a ficar com medo, assim. Eu pego os jogos hoje em dia, a primeira coisa que eu quero saber é mundo aberto. Segunda coisa, é roguelike. Terceira coisa, é Souls-like. Se a resposta para qualquer uma dessas for um sim, eu já penso duas vezes antes de jogar. O Uncharted 4, a Thief's End, ele também já tinha, né? Tem um trechinho lá que você fica com o Tem. Jeep e tal, aí você vai, mas é bem de leve, né? Não chega ao Eu, nível do Lost Legacy, né? De ter mapa e, tipo, você vai tirando as missões do mapa e tal, tipo... Aquilo lá é mais uma área aberta, né? eu Mas eu também confesso, acho desnecessário. eu confesso que eu não vou dizer assim que eu necessariamente gosto, que eu acho que isso faça o jogo ser melhor, mas no caso do The Last of Us 2, por exemplo, não me incomoda, eu acho divertido, assim, aquela parte, porque você pode progredir rapidinho se você quiser, mas é legal explorar aquela área, assim, e depois o jogo volta a ficar bem linear, né? É meio que só um charmezinho do jogo, assim, um flerte com o mundo aberto. Não acho que fosse necessário, mas eu não acho necessariamente ruim, do jeito que foi feito, assim. Eu acho que até que deu um charme pro jogo. Eu tô num ponto que eu penso que se coisas que eu sinto que não acrescentam ao jogo não deveriam existir, sabe? A maioria dos jogos, side quests são assim. Tipo aquelas coisas, side quests, tipo Final Fantasy VII Rebirth, tem tipo uma side quest que você tem que pegar galinhas e devolver pra moça que perdeu as galinhas, sabe? O que isso acrescenta ao jogo? A um jogo de 200 horas, sabe? Te precisa ter essa side quest lá? Não, era melhor que não tivesse. Os melhores pontos do Final Fantasy VII Rebirth são justamente as fases, que são lineares, você vai andando, batendo e andando e batendo, e tipo, e daí ele tem mundo aberto, cheio de side quest que você precisa. Em cada mapa do Rebirth, você tem que destravar um veículo, que é um chocobo, né? Cada um tem um chocobo diferente com uma missão secundária que você precisa fazer para destravar ele, para você poder andar pelo mapa. Então é aquelas coisas, uma missão secundária que não é opcional. Porque para você chegar, avançar a história, você precisa dele.
E também não é opcional quando o jogo é RPG, porque você precisa do nível para continuar a história. Muitas vezes o nível avança mais rápido do que o personagem, especialmente se você não fizer todas as side quests. É, cara, acaba que vira uma grande encheção de linguiça, né? Eu concordo 100% com você, porque tem muitos jogos que parece que os caras estão mais preocupados em somar horas, em fazer você ir atrás de uma plantinha, de coletar 20 traquitanas ali, do que contar uma história. E eu sinto muito isso nos jogos da Ubisoft, assim, de um tempo pra cá, que isso acabou se tornando mais importante, parece, do que a história. No próprio Assassin's Creed Origins, eu senti muito isso. Eu senti que, cara, eu fiquei ali horas e horas e horas para terminar o jogo e eu não achei que foi satisfatória a história. Eu achei que chegou no final e eu falei, cara, é isso, assim? Tipo, que senti meio perda de tempo. Eu lembrei agora, você falando, de uma resenha que eu li, que você escreveu no Delphos, sobre o jogo do Avatar. Eu adoro Avatar, né? E eu gostaria de experimentar esse jogo, mas eu confesso que não tô muito animado, assim. Eu lembro que você escreveu algo na sua resenha sobre o jogo travar o teu progresso, obrigando você a fazer algumas determinadas missões e tal. Eu não lembro exatamente o que era, mas me parece que é bem o tipo de problema sobre o qual a gente está falando. Sim, eu lembro bem disso, porque inclusive foi o motivo que eu parei de jogar, assim, eu tinha 300 side quests para fazer, eu já estava na minha fadiga de mundo aberto, que eu não queria mais limpar mapa, eu queria ver a história. E daí eu entrei numa missão de história que eu simplesmente não tinha habilidade para continuar, eu não tinha nível, não estava no nível exigido para poder continuar a história. E daí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou sair da missão e ficar fazendo grinding, ou eu vou falar, dane-se, e escrever a resenha assim mesmo? E foi o que eu decidi fazer. E, tipo, e já era um jogo que eu já estava jogando, assim, há vários dias, já tinha algumas dezenas de horas, eu já tive momentos bons com ele, mas, sei lá, eu gostaria de ter terminado esse jogo, mas realmente a vida é muito curta para investir em jogos desse tipo, especialmente depois de velho. Acho que quando você é criança, você tem, tipo, todo o tempo do mundo, sabe? Mais tempo do que dinheiro. Aí você quer esses jogos, mas depois de mais velho, tem uma história que eu li que, tipo, você quer o máximo de diversão no menor tempo possível. Eu acho que eu penso bem por aí nos videogames atualmente. Tem uma coisa que eu acho engraçada, que você sempre escreve também nos textos, assim, do Delphos, que tem jogos que querem virar um segundo trabalho, né? Que é bem o caso do que parece ser o Avatar, esses jogos, né? Que você, cara, você fica, tipo, você tem que ficar fazendo grinding ali pra você poder se divertir. Você tem que fazer um monte de coisa chata pra você conseguir entrar na parte divertida. Cara, isso é um absurdo. Se você sei lá, se eu tô assistindo um filme e os primeiros 15 minutos são ruins, eu não vou continuar o filme, cara, eu vou cair fora. O problema dos jogos é que muitas vezes, porra, a gente gasta, né, 300, 350 reais, 400 reais num jogo, e daí a gente fica um pouco se sentindo naquela obrigação, né, de tipo, não, agora tem que me divertir e tal, e fazendo essas paradas chatas pra encontrar alguma diversão, mas tá muito errado isso, né? Eu acho que isso que a gente está falando bastante do engajamento, do tempo que você engaja com o jogo, não deveria ser assim, de as desenvolvedoras buscarem isso, mas eu acho que, tipo, sim, é algo que elas buscam, é algo que, tipo, faz diferença, aquelas coisas, tipo, tantas horas jogadas no meu jogo, tipo, talvez seja mais importante hoje em dia do que as vendas, porque, tipo, especialmente jogos da Ubisoft, ou Live Games, ou qualquer outro jogo de grande empresa, hoje em dia tem um monte de comprinhas para você comprar, tipo, tem os famosos time savers, né, que você economiza. Tipo, você paga para não ter que fazer grinding, para não ter que jogar, basicamente. E, Você paga tipo, o jogo e depois você paga pra você não precisar jogar tanto assim, porque é chato. Cara, é um é, absurdo isso. É inacreditável. isso é uma coisa que não deveria existir. Eu acho que tipo, a indústria tá meio que focada nisso, no tempo de engajamento. E daí a gente vê jogos como Callisto Protocol, que eu imagino que você não jogou, né? Mas Cara, você jogou? abrindo um parênteses aqui, eu comprei ele faz um ano, cara. Me arrependi porque eu comprei, paguei, sei lá, acho que uns 90 reais, tava em promoção. Esses dias ele tava por tipo 40, 50. Eu comprei um ano atrás, não joguei ainda, mas eu tô muito afim, cara, de jogar. Ele tá instalado, inclusive, no PS5 faz já quase um ano aí. Mas eu vou Então, jogar, esse, quero muito esse jogar. jogo, a minha fama de gostar de coisas ruins, né? É um jogo super mal recebido, mas eu considero o melhor jogo da geração até agora. Sério? Inclusive, Melhor, assim, melhor jogo.
Melhor jogo, foi a melhor experiência que eu tive, porque, tipo, que outra experiência você teve assim, de um jogo de alta fidelidade gráfica, que, tipo, você não perde tempo com nada, tudo que tá lá é porque coisas que são para estarem lá, e daí o jogo termina, sei lá, se for para colocar um defeito, ele termina querendo ser uma grande franquia e que nunca vai acontecer, a história não vai acabar. Eles fizeram um DLC, não sei se você comprou também o DLC, mas o DLC coloca um fim pra história que é tipo aqueles grandes dedos do meio no estilo Era Tudo um Sonho, sabe? Sério. Não é exatamente isso, não. Não tô dando spoilers, mas é nessa linha. E, tipo, dá raiva, assim. É bem assim, tipo, vamos matar a franquia que não deu certo. E agora eles fizeram o Redacted, né? Que, tipo, é meio. A indústria não tem espaço para jogos de grande orçamento naquele estilo. Então vamos tentar um roguelike. E eles estão aproveitando o trabalho, né? Os designs de inimigos e todas essas coisas para fazer um roguelike bonitinho, com músicas de rock animadinhas e, sei lá, tentar transformar o Callisto Protocol em uma aventura bem-humorada. Eu vi uma entrevista esses dias com o Glenn Scofield, que é o diretor do jogo, né? E ele falou que foi bem difícil, assim, porque teve muito corte no jogo e eles fizeram durante a pandemia também, né? A pandemia atravessou, né, o desenvolvimento e teve muito corte e eles precisaram correr com várias coisas. E ele falou, assim, de uma forma bem triste, assim, que ele queria muito mais 6 meses para desenvolver melhor o jogo e tal, mas que não teve chance. Ele até comentou que ele acha que pode ser o último jogo dele, assim, o último grande jogo dele como diretor e tal. E é uma pena, né, que não deu certo, mas eu tô bem curioso, cara. E eu acredito que eu vá gostar também, justamente por isso que você falou, assim, ser Uhum. um AAA com fidelidade gráfica, com audiovisual espetacular e curtinho, né? Eu acho que ele deve durar o quê? Umas 8, 9 horas? Acho que separem isso, assim, dá para você terminar em um final de semana com tranquilidade, assim. E eu gosto Esse, disso, sabe? Eu acho que tem um grande valor em você terminar uma história, os créditos subirem e você voltar para a tela inicial perguntando se você quer jogar de novo. Não você voltar para sua base e falar, a história acabou, mas ainda tem muito que você precisa fazer. com certeza, parece que existe uma dificuldade, né? Igual a gente comentou do Walking Dead, em colocar um ponto final. Parece que querem continuar ordenhando ao máximo ali, né? Prender o jogador. E não é o tempo de duração que. A duração do jogo que prende o jogador no fim das contas, né? É o interesse, cara. Se pega um jogo curtinho, igual a gente já falou, né? Do Max Payne 3, por exemplo. Pô, é um jogo super legal, cara. Ele é curtinho, dá vontade de você jogar de novo. Passa um tempo, você quer voltar nele, quer continuar jogando. E eu fico me perguntando, assim, o quanto será que isso é realmente importante para os jogadores? O jogador ali, antes de comprar um jogo, falar: ah, o jogo dura só 30 horas, eu não vou comprar. Ou, dura 200 horas, então eu vou comprar. Porque eu vejo muita gente reclamando das mesmas coisas que a gente tá reclamando aqui, de tipo, né, essa fadiga do mundo aberto. Mas, por algum motivo, os desenvolvedores continuam fazendo isso, continuam apostando, né? Pega, por exemplo, o Dying Light 2, que eu quero bastante jogar também, mas não tive oportunidade ainda. E saiu, né, umas notícias antes do lançamento falando que o jogo podia durar até 500 horas. Cara, meu Deus do céu, 500 horas. Eu É. não quero ficar 500 horas jogando o jogo. Eu quero jogar 10, 12 horas, ver uma tela final e ir pro próximo, cara. 500 horas de jogo. Quem é que Quando consegue eles jogar? Meu divulgaram Deus. isso, foi o caso uma coisa que eles quiseram se gabar, né? E acabou sendo um tiro no pé. Que, tipo, todo mundo falou isso, cara, eu não quero jogar por 500 horas. Aí eles começaram a esclarecer, não, é 500 horas se você quiser pegar todos os breguetes. Mas você não precisa pegar todos os breguetes. A história, na verdade, dura só 15, sabe? Tipo, como se 15 horas fosse pouco também. Exatamente, cara. Isso que era legal da geração, né, do PS3, do Xbox 360, que ninguém tinha vergonha, cara. A norma era você fazer jogos, né, de 15 horas ali. Todo mundo esperava por isso. Daí tinha os jogos de mundo aberto que se destacavam, né, por serem mais longos e tal. Se você fizer parece que se você fizer um jogo que vai ter menos do que, sei lá, 80, 100 horas, é uma vergonha você admitir isso. Eu acho que mesmo nessa época, os jogos de mundo aberto, 15 horas talvez fosse mais para jogos de mundo aberto. Esses jogos tipo Saints Row, Prototype, sabe? Acho que eles duravam por aí umas 15 horas. Eu lembro de ter visto no meu tempo de jogo, nessa época que eu joguei, acho que o Assassin's Creed Revelations, eu tinha jogado por tipo 24 horas. Eu passei, nossa, eu passei um dia inteiro da minha vida jogando esse único jogo e me pareceu muito, sabe? Tipo, hoje, tipo, Last of Us 2 dura mais do que isso. Pelo menos a minha primeira vez durou mais do que isso. Tipo, hoje até os jogos lineares são mais longos. Aquele Unknown Nine também, tipo,
durou mais de 15 horas para mim. Você pega o Uncharted 3, durava tipo 6 horas. God of War 3 durava, sei lá, 4. Dava para terminar de uma sentada o God of War 3. Mas eu vejo, você falou que talvez o público não exija isso, eu vejo essa fadiga de mundo aberto, mas eu também vejo gente pensando, o jogo dura só 12 horas, então não vale meu dinheiro, coisas assim, o que eu acho, tipo, muito absurdo, assim, é que nem você pensar, tipo, uma bomba de chocolate maravilhosa é comida em 2 minutos, então não vale R$ 5, sabe? Tipo, Exatamente. sei lá, tipo, eu prefiro uma coisa que me entretenha e me divirta por 10 horas do que algo que me dê tédio por 200. Cara, é exatamente. Acho que essa frase aí define esse episódio. É justamente isso, né? E é como eu tava dizendo, é engraçado que parece que, claro, não se aplica a todos os jogos, mas, por exemplo, né, pega esses jogos, o Ubisoft Game, né? Parece que eles duram uma eternidade, mas eles entregam muito pouco, cara. O que é o contrário, por exemplo, do Witcher 3, né? Que era um jogo que realmente durava muito. Eu lembro que quando eu terminei ele com 120 horas. E eu falei, Uhum. meu Deus do céu, eu nunca tinha jogado um jogo por tanto tempo. Assim, eu falei, cara, 120 horas, eu podia ter feito sei lá, um mestrado em 120 horas. Mas valeu a pena cada minuto. O problema é que hoje em dia, porra, você joga e você vê que, tipo, falta entrega, assim. Pode ser divertido e tal, mas é bem isso, falta um poder de concisão, né? Eu concordo plenamente, cara. Eu prefiro um jogo ali de 5 horas, de 12, 15, 20 horas, 30 horas que seja, né? Como Last of Us 2, por exemplo, também eu terminei a primeira vez batendo quase 30 horas, assim. Mas é um jogo que entrega. Eu não quero ficar 200 horas fazendo um monte de bagulho chato. Isso eu já faço durante meu mês de trabalho. Isso já é a vida, né? Eu cheguei a ver o que você falou aí do tempo e tal, e da Ubisoft. O curioso é que eles lançaram esse ano o Star Wars Outlaws, que está sendo um fracasso, que fez eles atrasarem o Assassin's Creed, mas eu acho que é o melhor jogo que a Ubisoft fez desde que eles começaram com essa, digamos, RPGização do mundo aberto. É um jogo bem mais curto, assim, tipo, eu não fiz boa parte das side missions, mas eu não fui obrigado a fazer a maior parte das side missions, eu fiz as que eu quis. Terminei o jogo num tempo que eu ainda gostava dele, sabe? Tipo, por exemplo, o Star Wars Jedi, para comparar Star Wars com Star Wars, o segundo, o Survivor, provavelmente até melhor que o Star Wars Outlaws, e ele tem isso de você jogar com Jedi é sempre mais legal do que jogar com alguém que dá tirinhos. Mas ele me cansou muito mais, porque ele me obrigou a fazer muito mais coisa que eu não queria do que o Star Wars Outlaws. Eu não joguei o Outlaws. Na verdade, faz algum tempo já que eu não jogo nada da Ubisoft, assim, eu fico só de olho. Mas tenho jogado jogos de mundo aberto, assim. Um que me deu uma certa canseira foi o Horizon Forbidden West. Eu gosto bastante do primeiro, gostei muito do segundo também. Eu acho, inclusive, que é o jogo mais bonito, cara, que eu já vi rodando, assim. Não sei se foi uma combinação ali do PS5 com a minha TV, mas eu achei incrível, cara. É muito bonito, é muito gostoso de jogar. E eu joguei, acho que 80 horas em, tipo, 2 semanas, assim, que pra mim é bastante, né? Eu não É tenho um tanto tempo trabalho, né? assim. Se a gente trabalha 40 horas por semana, praticamente isso. Exatamente. Exatamente. Mas eu simplesmente tive que quitar ele, assim, eu vou retomar ele agora, acho, no começo do ano que vem, final desse ano. Mas foi um jogo que eu cheguei assim e falei, cara, não aguento mais jogar esse negócio, tá? É divertido e tal, mas ele é muito longo. Eu achei que ele tava quase acabando já, e daí rolou uma reviravolta, assim, que deixou muito claro pra mim que, cara, tá, tipo, tem pelo menos mais um terço do jogo, assim, talvez mais, sabe? Eu não sei se é o caminho, cara. Ainda mais o Horizon, eu acho que ele tem uma história muito legal. O primeiro jogo eu acho que tem uma duração boa também, ainda mais se você ignorar as side quests. Mas esse segundo eu achei que ficou muito diluída a história, assim. Eu acho que seria um jogo que teria se beneficiado de uma concisão maior. Eu acho que tem esse. E um problema do Horizon também, que acho que tem além. Eu também senti isso do tempo de duração, mas um problema do Horizon e outros jogos como Watch Dogs e outros jogos assim nessa linha que você não tem uma movimentação totalmente livre, é justamente você conseguir chegar nos lugares do mapa. Assim, às vezes eles te dão waypoints direitinho, que te leva, você vem para cá e depois você vem para cá e depois você vem para cá. Alguns casos eles falam vem para cá. E como você chega lá, você se vira.
Mas, por exemplo, o Homem-Aranha, você pode soltar teia e chegar em qualquer lugar do mapa sem nenhuma dificuldade. Que é a graça dos jogos do Homem-Aranha. Mas um Horizon, pelo menos até você pegar o bichinho que voa no Forbidden West, Não peguei ainda, mas tô ligado. não chegou a pegar ele? Não. Ele é bem preocupante, assim, se chegar em algumas partes. Eu senti isso muito também no Watch Dogs 2. Tinha muita coisa que eu queria pegar que estava, tipo, no topo de um prédio. Mas como eu subo no topo do prédio, não tem escalada no jogo, sabe? Você precisava achar o lugar específico onde começa a escalada. Mas o jogo só te mostra onde ela termina. E eu odiava esse tipo de seguro de... Tipo, essa falta de diretriz, sabe? Tipo, eu queria ter... Você quer falar? Vai fundo. É. Não, não, tava ouvindo, na verdade, mas lembrei do Alien, cara, do Alien Isolation, não é mundo aberto, mas, né, ele tem um mapa grande, assim. Cara, é um jogo também que ele mostra pra você um ponto no mapa, mas você não faz ideia como chega lá, né? Isso é horrível. O ideal pra mim seria mostrar ali, tipo, cada ponto, né? Como é que você chega. Apesar que isso também tira um pouco da graça, né? É uma questão complicada, assim, de game design, porque se você dá o caminho exato pro jogador, acaba se tornando. Não tem desafio, né? Mas você também não direcionar minimamente acaba sendo frustrante. Então é Eu acho difícil que estabelecer um equilíbrio. uma coisa boa nesses game, né, em game design, assim, é que quase tudo que é polêmico, você pode transformar em opção. Assim, eu já vi jogo que transforma as temíveis tintas amarelas em opção. Tipo, você pode parar de pintar o mundo de amarelo para te guiar. O E Tomb Raider assim, faz isso, né? O Shadow. tem a dificuldade de exploração, né? Mas tem alguns literalmente da tinta amarela. Eu acho que eu resenhei um deles recentemente, mas não tô me lembrando qual era agora. Tipo, tem tipo uma opção, a tinta amarela ou um off, sabe? Não foi a Quiet Place? O Quiet Place tem essa opção, eu acho, não tem? Pode Pra ser, tirar? pode ser. Aham. E agora os da Ubisoft tem, por exemplo, tem dois modos de exploração. Tem a exploração guiada e a exploração explorador. Que, tipo, numa você tem que descobrir onde estão os waypoints. No outro tem o waypoint. Mas eu acho que ainda não chegou. Eu gosto. Eu não tenho dúvidas. Para mim é guiado o tempo todo. Tipo, eu não gosto de procurar caminho. Tipo, se eu quiser explorar, eu vou explorar onde não tem waypoint. Não para. Se eu quiser chegar no objetivo, eu quero chegar no objetivo. E daí, algumas vezes, mesmo a exploração guiada dos jogos da Ubisoft em outros jogos de mundo aberto, eles te mostram uma área. Às vezes essa área é grande demais. Às vezes você está procurando tipo um isqueiro nessa área. E, tipo, a área tem tipo 1 quilômetro quadrado, assim. Então, tipo, não me contempla essa opção. Nem a opção guiada costuma ser tão guiada quanto eu gostaria que fosse. Mas eu acho perfeitamente viável eles darem tanto a opção semi-guiada, que seria a guiada atual, uma opção guiada para pessoas como eu, e a opção explorador para quem quer encontrar onde quer ir no mapa sozinho. Eu não vejo isso como polêmica, assim como eu não vejo a tinta amarela como polêmica, sabe? Eu acho que se dá para você ter opção e a pessoa escolher como jogar, isso é sempre recomendável. O jogo, no fim das contas, é de quem joga, não de quem fez, né? Que é uma ótima frase também Uhum. para definir essa discussão. Eu concordo, cara. Eu acho até que no Horizon, se eu não me engano, ele tem essa opção também de mostrar só o waypoint ali, né, no mapa, ou fazer você poder perseguir o caminho certinho, né? Mas eu não tenho muita certeza agora. Em geral, eu prefiro, no fim das contas, deixar só o waypoint. Daí, se eu estiver me batendo muito, eu mudo a opção. Mas porque eu acho que fica. Eu me sinto um pouco cavalo com uma cenoura na frente, assim, sabe? Quando tem Hum. muito caminho guiado, assim, daí eu sinto que eu só tô fazendo o caminho pré-determinado ali, não acho muito divertido. Eu acho que aí vai muito do que você busca nos games, né? Tipo, acho que tem gente que busca justamente essa exploração e tal, e tem gente, tipo, eu gosto de um jogo como Callisto Protocol justamente porque eu sou o cavalo guiado. Eu tô lá, tipo, é um trem fantasma, cara. Tipo, tem o começo, tem o meio, tem o fim, e, tipo, as coisas que vão acontecer e foram pensadas por alguém que fez aquilo com carinho e que colocou cada ponto no i ali. E, tipo, eu gosto de ver esse caminho, sabe? Aí, claro, tem os jogos mais abertos, Metroidvanias e coisas assim, que, tipo, você joga pela exploração. Acho que ninguém também é uma coisa só. Tipo, acho meio estúpido as pessoas pensarem, né, que, tipo, os jogos nunca devem ser guiados. Os jogos podem ser guiados e podem ser abertos também. E às Eu vezes acho que podem ser os dois.
a acessibilidade é o caminho, né, cara? E eu sou super a favor de, cara, quanto mais opções você coloca, melhor, porque é bem que você falou, o jogo deve ser divertido pra quem joga, não pra quem faz o jogo, né? E o que eu comentei, assim, sobre ser um cavalo com uma cenoura na frente ali, é especificamente sobre os jogos de mundo aberto, assim, porque eu não me sinto assim em jogos lineares, que são feitos pra isso, né? Mas quando o jogo é Uhum. muito aberto, e daí eu tenho que ficar muito tempo percorrendo um caminho que tá aparecendo na minha frente, assim, eu me sinto um pouco frustrado. Eu gosto um pouquinho do desafio, mas também não gosto de, tipo, ficar 20 minutos rodeando uma área para encontrar um objeto que tá escondido atrás de uma pedra, assim. Isso é muito chato. Você gosta de explorar, mas não gosta de se perder, né? Faz todo sentido. Isso, eu não gosto de sentir que eu tô perdendo tempo também, cara. Eu gosto de me Sim. divertir. Tipo, se eu tô ali há 15, 20 minutos rodando no mesmo lugar, procurando, cara, isso não é divertido. Eu sinto que eu perdi 20 minutos e eu fico triste. É aquelas coisas, tem gente que diz que um jogo de mundo aberto é legal quando, tipo, você tá indo pro seu objetivo e daí você vê alguma coisa no caminho e você resolve explorar e aquilo te leva num outro caminho e, tipo, uma outra história e você vai curtindo aquela história e, tipo, você acaba esquecendo do seu objetivo original. Eu entendo isso, mas tem casos, assim, que já aconteceu comigo que eu entro numa área que não deveria entrar e isso acaba levando uma história longa e eu quero voltar para a história principal e eu não consigo porque eu estou no meio da outra, sabe? Eu acho que seria legal nesses casos assim o jogo avisar. Por exemplo, isso aconteceu no Mass Effect, que a gente estava até falando, acho que antes de começar a gravar. Eu joguei na coletânea remasterizada, que inclui todos os DLCs. Aí apareceram as side missions lá para mim. Eu resolvi fazer uma side mission. Essa side mission que eu resolvi fazer, que eu achava que era só uma missão rapidinha, era um DLC que durava, tipo, 5 horas. E que uma vez começado eu não podia mais sair, sabe? Então eu queria, tipo, saber que eu tava entrando nisso antes de ter entrado. Isso que você comentou sobre tá fazendo uma coisa e de repente parar e fazer outra, eu acho que pode ser um problema, às vezes, dependendo da construção do mundo, mas eu acho que é também uma das forças do mundo aberto, cara, que esbarra muito na questão da narrativa emergente, né? De, tipo, você fazer a sua própria história. Eu acho que essa é a grande beleza do mundo aberto. Uhum. Você tá ali, né, por exemplo, no Red Dead Redemption, você tá indo fazer a tua missão, mas, pô, de repente alguém, você ouve uns tiros, sei lá, alguém pedindo ajuda, e você fala, não, eu vou fazer minha própria história aqui, cara, eu vou descobrir o que que é esse negócio, eu vou investigar, eu vou tentar entrar nessa casa, que, né, é uma narrativa que não tá embutida ali no jogo, e é uma narrativa que você mesmo constrói. Eu acho que isso é muito legal. Mas para funcionar depende um pouco também depende muito, na verdade, de como é desenvolvido o jogo, né? Não depende só do jogador. Eu acho que isso tem suas vantagens, realmente. É uma coisa que só existe nos games, né? Esse tipo de narrativa. Tipo, você perceber que você não é necessariamente o protagonista. Mesmo tudo que existe lá foi feito para você, né? Tipo, você chega numa hora e tem. Sei lá, eu acho que eu coloquei isso na minha resenha do Dragon's Dogma 2. Tipo, eu cheguei num lugar e tinha, tipo, um ciclope brigando com um pássaro gigante, sabe? Daí eu falei, meu, nem a pau que eu vou entrar nisso. Eu simplesmente virei para outro lado e, tipo, é legal isso. Você vê que aquilo tá acontecendo e você pode entrar e brigar com todo mundo. De repente, você tem alguma recompensa lá, né? Tipo, provavelmente tinha alguém que me recompensava por ter ajudado, tirado dessa enrascada, mas, sei lá, eu pensei, aquilo está acontecendo, eu não vou me meter naquilo. Eu tenho minha missão. Bom, a gente meteu o pé aqui, falamos mal de um monte de jogo, um monte de coisas que a gente não gosta em mundo aberto. Então fica aí, o que a gente faria para melhorar? Se a gente pudesse, claramente a gente gosta de algumas coisas de mundo aberto. Como tornar os mundos abertos menos maçantes? Que jogos fizeram isso bem? O que que você acha, Johan? Eu acho um dos primeiros exemplos que vem à minha cabeça é o GTA V. Se você for pensar, cara, o GTA V ele tem muitas missões, mas ele nunca fica enchendo o mapa de coisa. Não sei se você lembra, mas o GTA ele funciona meio como ele aparece, sei lá, umas 3 missões por vez no mapa. Aí você vai lá, faz uma, faz outra, faz. Aí, à medida que você vai fazendo, ele vai pipocando outras missões ali, linkando, né? Eu acho isso muito legal, cara, porque ele não sobrecarrega você, que é um pesadelo você abrir o mapa e você ver 200 milhões de ícones ali, cara, isso é muito chato, né? Dá um cansaço já visual. O GTA V, né, pô, é um mundo super aberto, um dos melhores exemplos de mundo aberto,
mas eu acho que ele conduz muito bem, assim, liberando as missões à medida que você vai progredindo na história. E é um jogo que também valoriza muito a história, né? Muito amplo, tem um mapa gigantesco, mas ele é muito focado na narrativa. Eu concordo totalmente, cara. O que você falou do GTA, assim, tipo, nessa época que comecei a gostar de mundo aberto, que eu estava realmente gostando, eu sentia que os mundos abertos não me deixavam, assim, sobrecarregado. Eles tinham bastante coisa para fazer, mas, assim, não era uma punição para mim limpar o mapa, como eu me sinto hoje, sabe? Tipo, eu via os ícones, eu queria fazer. Eu ia lá e eu fazia, eu fazia uma missão, fazia outra, e isso de como elas eram apresentadas, de tipo, inclusive, não sei se no GTA V faz isso, mas todos os outros fizeram, os que vieram antes, eles vão liberando a cidade, o mapa vai ficando maior aos poucos, né? Então acho que isso também, tipo, ajuda na exploração, de, tipo, eles tinham uma historinha lá de tipo, a ponte para tal parte da ilha está fechada, mas agora foi aberta, você já pode ir. Aí isso das missões irem aparecendo aos poucos, acho que faz toda a diferença. Realmente esse esquema atual de você abrir o mapa logo depois da primeira missão de história e aparecer, tipo, você tem 28 novas missões. É muito desesperador. Completamente. O Red Dead Redemption 2 também, até onde eu lembro, segue esse esquema, assim, né? Com o benefício, o GTA também já tinha um pouco isso, mas acho que ficou mais evidente ainda no Red Dead 2, que são aquelas missões que estão no mapa, mas você não consegue ver as missões, né? Quando você passa perto, alguém grita pra você ali, ô, me ajuda aqui, eu fui mordido por uma cobra e tal. E é uma pequena missão, né? Só que ela não aparece no mapa. E isso eu acho que é uma solução muito boa, porque deixa tudo muito mais orgânico, né? Pega, por exemplo, né, esses jogos da Ubisoft, eles poderiam muito bem fazer uma coisa assim também. Ajudaria um pouco, acho, a não poluir o mapa, né? E não dar aquele desgaste logo de cara, assim. Mas a Rockstar, em geral, eu acho que manda muito bem nisso, cara. E é interessante, porque eles foram, né, pioneiros não sei se exatamente pioneiros, mas foram a empresa que acho que popularizou o mundo aberto, né? Isso é a tal da narrativa emergente, né? De tipo, acontecer alguma coisa no mapa que você não esperava e te leva para uma história que é sua ou que foi planejada e tal. Os jogos do Homem-Aranha tem muito isso nas tais. Os da Ubisoft também, que são as atividades, né? Aquelas coisas de você entrar. Acho que talvez nos da Rockstar sejam mais histórias, né? Nos da Ubisoft eles têm um motivo para existir, que é tipo, você precisa limpar todas as bases. E daí, tipo, a narrativa emergente é você repetir essa base 70 vezes até o mapa ficar limpinho. De certa forma, mas eu vejo que a narrativa emergente tem mais a ver com a narrativa que o próprio jogador constrói, assim, no sentido de, por exemplo, eu vou deixar ignorar as missões no Red Dead e eu vou caçar um bandido e que não faz parte de uma missão, sei lá, prender uma pessoa ali pra colocá-la no trilho do trem. Ou eu vou, sei lá, sair matando todo mundo, vou matar todas as pessoas dessa cidade, assim. Eu acho que tem um pouco mais a ver com isso, assim, com uma missão que não estava no roteiro, digamos, do jogo, mas que a gente constrói, né? Isso de limpar áreas e tal, eu acho que de certa forma é uma narrativa embutida, mas talvez disfarçada, assim, né? Não é bem uma missão, mas é uma tarefa que de alguma forma você precisa cumprir. São Outra, tarefas, né? acabam sendo tarefas, exatamente. Acho que narrativa emergente, da forma como eu vejo, pelo menos, acho que tem mais a ver com o garoto, por exemplo, que eu comentei, né? Que saiu espancando as pessoas. Tipo, a narrativa emergente dele era essa, ele queria ser um espancador de pessoas, não tinha nada a ver com as missões do jogo, mas ele fez a narrativa emergente dele, que era espancar todo mundo em Los Santos. É curioso que essas tarefas, né, que os jogos de mundo aberto colocam tanto o God of War, que a gente sempre cita aqui como exemplos do que não fazer, né, o God of War Ragnarok, ele coloca essas tarefas como trabalhos, que tipo, é justamente isso, você sair pegando breguete, é um trabalho. É Uhum. um trabalho para quem, por que você faz, mas você faz para ganhar um troféu no final, sei lá. Normalmente o benefício é esse. E lembrando pela Rockstar, acho que é no primeiro Red Dead Redemption, tem uma frase que eu acho muito legal, que eu acho que não é do jogo. Eu tentei descobrir aqui, eu não descobri o autor, mas é alguma coisa assim, tipo, ter poucas opções deixa uma pessoa revoltada. Ter muitas opções deixa uma pessoa infeliz. Eu acho que esse talvez seja um grande problema no mundo aberto. Talvez por ter essa consciência, a Rockstar, tipo, consiga colocar poucas opções por vez, ao invés de encher tudo ao mesmo tempo.
É, exatamente, cara, porque você vê 100 ícones no mapa, o que que você vai fazer primeiro? A pessoa fica deprimida mesmo. Se você coloca um ponto só, vai ser chato. Você tem que colocar um meio termo ali, né? Eu acho que eles acertam muito em fazer isso. Outra solução que eu vejo, assim, é, por exemplo, eu terminei agora o Baldur's Gate, estou há alguns episódios já, né, jogando e falando sobre ele. Finalmente terminei, com 195 horas. Esse é o momento do E Dante colocar umas palmas, assim. é, Dantinho, coloca umas palmas, é uma música épica. Terminei o Baldur's Gate 3. Fiz todas as side quests, sem exceção, tudo que apareceu eu fiz, limpei 100% do meu quest log. Eu vou E fazer os depois que eu efeitos te... sonoros aqui, tipo, E depois que eu terminei, eu fui ler, assim, fui dar uma pesquisada mais sobre a fundo, assim. Eu tava observando que, eu acho que, se não me engano, tem em torno de umas 70 missões no Baldur's Gate 3. Enquanto o Skyrim, por exemplo, ele tem, acho que, 200 e poucas, 300 missões. Nossa senhora. Só que, cara, o que que eles fazem no Baldur's Gate 3? Eles têm menos missões, só que as missões, elas são longas. Você tem uma missão ali que ela pode durar, sei lá, 2 horas, 3 horas, mas você tem outras que elas vão durar o jogo inteiro. Então teve missão que eu comecei lá com 5 horas de jogo e que eu fui concluir com, sei lá, 170 horas de jogo. É a mesma missão, mas ela vai aprofundando, ela vai ganhando cada vez mais significado, assim, que é completamente diferente de você ter 50 missões que é tipo, ai, um personagem que você nunca viu na vida, busque lá tal coisa pra mim, que nem é no Ragnarok, né? Ah, eu preciso do amuleto pra eu poder morrer em paz, sei lá, e voltar pro mundo dos mortos. E daí, cara, você fica um tempão tentando encontrar aquele amuleto, aí você volta e é um diálogo em que você nem presta atenção. Eu não prestava, pelo menos, porque é um diálogo tão insosso assim, e no fim das contas eu tive maior trabalho ali só pra tirar aquele negócio da minha tela, pra, né, limpar. É daí que eu E no fim das comecei a contas. chamar essas coisas de breguete. Aí eu achei curioso, eu tava jogando Ghost Runner 2, daí eu encontrei o primeiro colecionável. Daí eu falei, tipo, que é isso? Aí minha filha virou pra mim e falou, breguete. Ó, a Isis tá acompanhando bem o universo gamer. Exatamente isso, cara. É uns breguete, velho. Pô, o Baldur's Gate 3, cara, todas as missões são muito fodas. São todas muito bem escritas e os caras acertaram muito, assim. Tipo, não vamos encher de missões, vamos fazer missões significativas, cara. Que você vai progredindo na missão e toda missão tem um significado. Você tem realmente vontade de fazer aquele negócio, porque dá um interesse. Você quer ajudar as pessoas, você quer resolver um problema, você quer encontrar um determinado tesouro. Eu acho que é uma solução interessante, assim, sabe? Em vez de você fazer 100 missões, pô, faz 20, cara. 20 missões que vão talvez durar tanto quanto aquelas 100, mas que vão ter muito mais significado pro jogador. É o contexto, né? Tudo uma questão de contexto. Agora, sim, eu falaria bastante sobre. Para mim, uma coisa muito importante em mundo aberto é a locomoção, que foi o que me fez começar a gostar de mundo aberto lá na época do primeiro Assassin's Creed. Então, assim, eu acho que simplesmente um mundo aberto que você pega um cavalinho e sai andando pelo cenário é muito menos interessante do que um que você é Homem-Aranha, que você vai com as teias, ou como aqueles antigos, tipo o próprio Infamous, o Prototype, que você era um super-herói, que tinha os poderes pensados para o jogo, para locomoção e tal. Isso já deixava mais interessante, mas também não é uma bala mágica do tipo o Homem-Aranha 2 é um jogo que eu adoro, e ele é muito conveniente no sentido de que ele tem fast travel imediato para qualquer parte do mapa, mas, tipo, quando você tem que limpar os ninhos do Venom, por exemplo, tipo, essas coisas que são só atividades que você faz repetidas vezes, ou que é simplesmente você pegar um breguete, que é aquele, pelo menos no primeiro tinha isso, você pegar as coisas, a mochila do Peter, né? Tipo, que ele espalhou pela cidade para ele, aí agora você tem que pegar É, tem tudo. uns drones no segundo também, né? Também tem É, uns fillers, assim. tipo, isso nem a movimentação, por melhor que seja, eu acho que a do Homem-Aranha talvez seja a melhor de todos os mundos abertos. Salva, tipo, no final das contas, o Homem-Aranha é um mundo muito legal, mas é um mundo muito legal por causa das coisas que tem lá, não as atividades repetitivas, mas a história, as fases e as coisas que têm algum contexto. Acho que se não vai ter contexto, é melhor ser tipo um Street Fighter, assim. Eu concordo. Eu escrevi, cara,
um texto, inclusive, sobre o Spider-Man 2, em que eu chamei a locomoção, né, em mundo aberto, eu cunhei o termo ludocinética, que é Boa. justamente sobre isso, assim, cara, você pensar na ludocinética dos jogos, né, porque, né, no GTA você anda de carro ali, de moto, é divertido, avião e tal, tem outros jogos tipo Witcher 3, que você fica ali só no cavalo, que é meio sofrido às vezes, você se mete no meio de uma floresta ali, o cavalo sai engatando em tudo, é um saco, né. E pra mim, cara, o Homem-Aranha, tanto o primeiro quanto o segundo mais ainda, mas é um exemplo perfeito, assim, cara, dessa questão da movimentação, né, da ludocinética, que é, cara, é divertido simplesmente você ficar navegando pelo cenário, cara, você ir de um lado para o outro não é um problema, não é uma questão, eu acho que eu não usei nenhuma vez o Fast Travel, cara, em nenhum dos jogos do Homem-Aranha, porque é muito bom você sair, né, planando, jogando a teia ali, é, porra, muito divertido. Mas é ótimo que ele esteja lá e seja tão conveniente, né? Tipo, eu acho isso Claro, maravilhoso. tem que Tipo, ter eu também opção. evitava usar o Fast Travel. O mundo é pequeno e é gostoso se mover por ele. Então, não era um problema ir de A para B. Em outros jogos são. É uma coisa que eu nunca entendi, por exemplo, é jogo de corrida que você precisa dirigir até a corrida. Tipo, isso realmente não faz sentido para mim, sabe? E chegou ao ponto de que praticamente todos os jogos de corrida que eu gosto hoje em dia são mundo aberto, porque os jogos que não são mundo aberto são jogos mais focados em simulação. E eu gosto mais da parte divertida, do arcade da coisa, tipo Forza Horizon, é um jogo que eu acho super legal, mas eu não acho tão legal dirigir até as corridas. Eu preferia ir de corrida para outra, de uma corrida para outra o tempo todo. Sei lá, acho que tem que pensar se o mundo aberto, além do contexto, o mundo aberto existe por algum motivo ou é só enrolação? É só para fazer durar mais? É para você ter que correr até as corridas? Ou é para você acrescentar as corridas? Eu acho que essa seria uma reflexão Exatamente. vital. Eu acho que Os essa milhões é e a, milhões de desenvolvedores que ouvem ludologia têm que pensar sobre isso. Essa é a reflexão, acho que encerra muito bem a discussão, né, cara? Se o mundo aberto ele precisa ser mundo aberto, se a história que está sendo contada ela realmente se encaixa melhor no mundo aberto, como é o Witcher 3, Baldur's Gate 3, ou se só estão enchendo linguiça e querendo, né, mostrar ali que não, nosso jogo dura muito, você pode comprar porque vai ser uma bomba de chocolate que você vai passar 5 horas comendo aquela bomba de chocolate e ela E vai no durar final para das sempre. contas é uma couve, né? Tipo, algum legume. Exatamente. Bom, acho que é isso então sobre os problemas do mundo aberto. Mas você tem as nossas menções e recomendações? O que que você anda Eu, fazendo de bom no mundo da cultura pop? o Ou que eu não ando pop? fazendo foi, né, enfim, concluir aí Baldur's Gate 3, que, meu Deus do céu, tomou muito do meu tempo. Mas um joguinho que eu estava jogando, já faz algumas semanas que eu tive contato com ele, na verdade, mas ainda estou abrindo aqui vez ou outra para jogar, que é o Cidadão Simulator, que é um jogo gratuito. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui no podcast, no Spotify, ali na descrição, para quem quiser baixar. É um jogo feito pela Flávia Gazi e pelo Fernando Henrique, do podcast Regras do Jogo. E é um jogo muito legal. Eu acho, inclusive, que tem muito a ver com o nosso trabalho, né, Corrales? Porque nós somos jornalistas e é um jogo que basicamente ele coloca você num papel de um editor de jornal. E você tem que agradar diferentes esferas que controlam o jornal. E você faz isso montando a manchete ali, né? Colocando manchetes, vendo qual é a relevância de cada uma na capa do jornal. Então, se você coloca ali uma manchete que desagrada a polícia, sobe uma barrinha ali falando, não, a polícia não gostou disso. Se você é muito comunista, aí outro setor do jornal não vai gostar daquilo. E é um jogo muito legal, cara, que deveria ser usado em faculdade, cara, eu acho, porque ele fala muito sobre como a mítica imparcialidade do jornalismo, né, que é uma coisa que não existe, cara. Todos os veículos de comunicação atendem a interesses muito específicos. Eu acho que é um jogo muito bom para abrir a cabeça das pessoas nesse sentido. Era disso que eu queria falar, é a reflexão que levou à criação do Delphi. Tipo, existe jornalismo imparcial? Se você acha que existe, esse jogo é uma boa... Vai abrir sua cabeça de uma forma bem legal, né? Com certeza, ainda mais em épocas de eleições. E é um jogo engraçado, cara. Ele tem bastante humor também. Enfim, recomendo. É um jogo curtinho,
dá para você terminar ali em 20, 30 minutos. E dá muita vontade de jogar de novo, porque ele é muito bem escrito, o texto dele é muito bom. E a minha outra recomendação vai pro novo álbum do Linkin Park. Cara, fazia muitos anos que eu não ouvia Linkin Park. Quando a banda fazia sucesso, eu não gostava. Daí, depois que passou o fervor, assim, do Linkin Park, anos depois eu comecei a ouvir e falei, porra, a banda é boa mesmo, cara. Eu gosto das mais pesadas, assim, não gosto daquelas músicas muito emotivas, mas é uma puta banda. E o vocalista se suicidou, né, cara, em 2017, o Chester, triste pra caramba. E agora eles voltaram. Eles voltaram com uma vocalista, a Emily Armstrong. E a mina canta demais, cara. É incrível. Não acho que fica devendo em nada pro Chester. E foi legal, inclusive, que eles fizeram o lançamento do álbum aqui, esse último fim de semana. Fizeram no Brasil, aí em São Paulo. E foi um showzaço, cara, muito massa. Não estava lá presencialmente, mas gostaria de ter presenciado. E vou deixar também o link aqui para um show, uma música que eles fizeram ao vivo ali, uma apresentação, quando eles apresentaram a nova vocalista. Quem se interessar, dá uma olhada nesse vídeo, cara, porque, porra, a mina canta demais. É muito massa. E não são todas as músicas também do álbum que são legais, tem umas que são meio chulezinhas, assim, mas metade do álbum, pelo menos, é muito bom. E acho que faz jus às melhores músicas dos tempos áureos do Linkin Park. E você, Corrales, agora eu devolvo a pergunta: o que tem acontecido na sua vida? O que rolou nessa última semana de interessante? Quais são as suas menções, Cara, recomendações e histórias? eu resolvi ter uma experiência assim que eu nunca tive antes, assim, realmente experimentar algo novo na minha vida. Então eu quebrei o braço. E isso limita muito as coisas que eu posso fazer, porque, tipo, você nunca Sacanagem. percebe como a sua mão esquerda é útil até que você não pode usá-la, sabe? Então, assim, Mas conta aí o que aconteceu, como é que você acidentou? cara, foi a coisa mais boba possível. Tava levando minha filha pra escola e tropecei num relevinho da rua, assim. E daí eu caí, tipo, eu tava segurando a mão dela, né? Pra tentar protegê-la, eu puxei a mão, assim, e caí em cima do meu braço. Quebrou, tipo, essa parte maior do braço antes do cotovelo em duas partes. Tá bem feio, Pô, assim, que o raio-x azar, dá, cara. dá uma aflição de olhar. E isso vai impactar a produção do Delphos, já que você, Hum, imagina, esteja impedido de jogar por enquanto? Pois é, eu tentei jogar. Jogar eu até consigo, porque eu tenho acesso, eu consigo mover a minha mão esquerda. Eu não consigo mover meu braço. Então, assim, deixa muito difícil para digitar. Eu tentei jogar um jogo que já estava atrasadinho e que parecia curtinho ontem, que é o Gimmick 2 do Switch. E daí eu joguei até o fim, consegui jogar. E eu fui escrever pensando que, tipo, era uma boa forma de tentar, já que é um jogo menor, assim, que não tem tanta gente esperando que eu fale sobre ele. E eu tentei usar os apps de Windows que digitam o que você fala. E o app que eu usei, que é do próprio Windows, é muito burro, cara. Então, assim, ele não coloca pontuação, ele escrevia gimmick, toda vez que eu falava gimmick, ele escrevia game o. Nossa, Então, tipo, é a sei burrice lá, eu acabei artificial. tendo. Eu mandava o texto escrever, eu ditava como era para ele escrever, mas eu acabava tendo que corrigir tudo, assim, quase reescrever as frases, sabe? Então não ajudou muito, mas fica aí a curiosidade quando sair a minha resenha de gimmick, você vê lá e você sabe que ela foi escrita sob essas condições. Mas então, assim, eu tô meio limitado no que eu vou jogar e escrever nos próximos dias, porque ou eu posso jogar coisa que seja só por diversão, não vou jogar coisa que seja para escrever, então eu tinha, sei lá, alguns textos agendados para os próximos dias do Delphos, eu espacei eles em algumas semanas, para ter vai ter alguns dias vazios. Sei lá, aproveitar para ler e assistir TV, assim, um gibi que eu tô querendo começar a ler agora, que já está aqui, é o último Ronin, Anos Perdidos, que é a continuação da última história das Tartarugas Ninja. A última história, você deve saber, é o último Ronin, que é quando todas as Tartarugas Ninja morreram, menos uma. E daí, tipo, é o fim da história dela. E daí esse é, tipo, uma frequência. Mas, Então, eu vou ler e talvez no próximo episódio eu tenha alguma opinião para dar sobre ele.
Mas eu venho vendo nesse, sei lá, faz 2 dias que eu quebrei o braço, eu tenho assistido bastante TV, ficado com a minha família. Eu tenho visto um canal no YouTube que chama Normose, e ele fala sobre umas coisas legais, assim, tipo, coisas que a gente até já abordou no Delfos, como a relação entre o rock e o conservadorismo. E como, tipo, isso foi coisa que a gente falou no Delfos muitos anos atrás, foi um delfonauta que escreveu um texto muito bom, o delfonauta se chamava Guilherme Vasconcelos, e o texto era, tipo, heavy metal é revolução feita por tradicionalistas, e, tipo, já era uma coisa que eu sentia naquela época, acho que ficou muito mais forte desde então, que, tipo, você vê um monte de gente de banda falando coisas que são nojentas hoje em dia, né? Então, eu acho engraçado que, tipo, o espaço revolucionário do rock ficou dominado por essas pessoas que são totalmente opostas a isso. Então, esses vídeos que eu tenho visto nesse canal têm sido são vídeos, assim, acadêmicos, porém didáticos. Eu tenho gostado bastante da pesquisa envolvida nos vídeos e tal. Recomendo aí para quem quiser ver. Mas, então estão aí as nossas recomendações do episódio. E ludolojamos muito forte hoje, então, né? Esse é o Com fim da certeza. Ludologia de hoje. Agradecemos pela audição de todo o nosso seleto e enorme público. E queremos saber também o que vocês pensam, né? Quais são os jogos de mundo aberto que vocês gostam, o que vocês acham que funciona, que não funciona. Vocês podem comentar tanto no Spotify quanto em outros agregadores e também no nosso Instagram, que é @ludologiacast. E se vocês quiserem falar direto comigo ou com o Johan, eu tô no DelphosNetBR, em todas as redes sociais, ou o meu site, onde você pode ler um monte de textos meus, delphos.net.br. E Johan está no antropogamer.com.br, e ele quer falar das redes sociais. Vamos lá, Johan. Não, uma rede social só no Instagram, se quiserem me mandar mensagem lá, fazendo críticas, sugestões, é @antropogamer_oficial. É isso aí, então. Muito obrigado pela audição e até o próximo Ludologia. Valeu, até mais.